Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui com o canal, voltando com alguns vídeos. Eu quero mostrar um novo material para vocês, dar algumas dicas de aula. E o material que nós vamos utilizar é este aqui, ó. É o Reinado de Davi. Então ele é um caderno da APEC. Ele tem 6 lições aqui que a gente pode usar nas nossas aulas, tá? Eu vou mostrar para vocês como é o livro, como ele funciona, assim, mais ou menos. Aqui tem um esboço de aula, vou mostrar para vocês, e depois no final eu conto a história que tem aqui para a gente poder dar uma analisada de como fica, tá bom? Então esse aqui é um livro chamado de livro de cartaz, tá? No livro, no início dele, a gente vai ter aqui todo o material para o professor, para ele preparar a sua aula, tá? Já tem todo um esboço aqui. Então essa primeira parte aqui é o índice, e aqui tem o nome das 6 lições, tá? É um livro sobre Davi, então ele vai falar de algumas partes da vida de Davi. Então a lição 1 é da derrota para a vitória, a lição 2, Deus exalta Davi, lição 3, o pecado de Davi, lição 4, Davi e Mefibosete, lição 5, Davi enganado por seu filho, e lição 6, a vitória final de Davi. Então cada vídeo que eu vou fazer aqui vai ser sobre uma dessas histórias, tá? Então hoje eu vou fazer da derrota para a vitória, que é a primeira história. Mas antes, para falar do livro aqui, então as primeiras páginas do livro, elas vão falar sobre como alcançar as crianças. Então aqui tem, para você assim, que está iniciando, que não sabe como evangelizar, tem aqui um material que você pode usar para se preparar para isso. Então é essa parte do evangelismo. Então tem passagem bíblica, tem versículo para memorizar, objetivo do ensino, tá? Ensino principal e ênfase para a criança, salva e não salva. Sempre o material da PEC ele vai ter esse direcionamento. Se a criança já é salva, vai ter um objetivo para você trabalhar com ela. Se a criança ainda não é salva, não entregou ainda a vida para Jesus, é um local onde você está evangelizando, aqui também tem orientações para você poder conduzir essa criança que nunca teve um encontro com Jesus, tá? O que eu faço com ela? O que eu faço com aquela que já é salva, né? Aquela que já entregou a vida para Jesus. Então esse material vai me ajudar nisso, vai me ajudar nessa preparação, nesse evangelismo ou na edificação, no caso de uma criança já convertida. Aqui no passo 2, então vai ter o desenvolva e prepare os materiais necessários. Então a gente sabe que para dar uma aula, a gente vai ter alguns materiais que a gente vai utilizar. É sempre importante um professor ele se preparar, ele se dedicar para poder fazer uma aula com grande qualidade. Eu sempre quando vou dar uma aula, eu tento pensar assim, a aula precisa ser uma aula que eu me divirta, que eu tenha prazer com aquela aula. Então eu penso assim, se eu fosse uma criança, que tipo de aula eu gostaria de assistir? O que eu acharia engraçado? O que funcionaria para mim? Só que também tem uma questão. Quando nós vamos dar uma aula, eu posso fazer ela de um jeito que eu vá gostar. Mas pode acontecer que o meu gosto não agrade o gosto das crianças da minha turma. Então eu preciso aprender, e aí isso vem com a experiência, isso vem com a prática, aprender o que funciona com a minha turma, tá? Então uma dica aqui é dar o máximo de aula que você puder com a mesma turma. Tá? Então se você tem aí uma turma de escola dominical e vocês revezam os professores, isso é muito bom porque divide a carga, né? Ninguém fica sobrecarregado com o trabalho. Mas também é um prejuízo para nós. Por quê? Porque a gente precisa conhecer bem as crianças, conhecer bem a turma. Então uma dica que eu dou para os nossos professores aqui é para que eles tentem dar o maior número de aula possível. Tá? Então sempre que tem uma vaga na escala, para eles colocarem um nome, porque quanto mais aula você der, você vai ver que mais ideias, né, assim, você vai conseguir analisar quais ideias funcionam mais e quais não funcionam tão bem, tá? Às vezes a mesma ideia em turmas diferentes, uma funciona, a outra não funciona. Então esse preparar materiais também vai ajudar nisso, tá? Aqui na congregação nossa aqui de Porto Alegre, eu trabalho com as crianças de 10 e 11 anos. E às vezes, quando falta um professor em outra turma e eu estou disponível, eu dou aula no lugar deles. Esses dias, recentemente, eu fui dar aula na turma de 6 e 7. 6 e 7 anos. Essa turma é uma turma que eu não conhecia, que eu não trabalhava há muito tempo. Então, quando eu fui dar aula para eles, eu tinha lá o meu material, eu tinha um estudo para fazer. Só que na lição, na preparação de materiais, na aplicação da minha aula, eu precisava pensar o que eu posso trabalhar com eles. Como era uma turma que eu não conhecia, eu levei mais de uma atividade para a minha sala de aula.
E aí, na hora da atividade, eu fui observando o que funcionava e o que não funcionava. Então, por exemplo, eu lembro que eu pedi, como eu estou acostumado com 10 e 11, eu pedi para uma das crianças lá de 6 e 7 para que ela lesse um texto. Eu perguntei quem sabia ler, eu sabia que eles estão nessa idade de alfabetização. Um disse que lia, e aí eu pedi para ele ler. E ele leu como aquela criança que está recém aprendendo a ler. Ele leu palavra por palavra, com bastante pausa e bastante dificuldade. Então eu vi assim, a atividade de leitura eu preciso cuidar para não usar nessa turma, para que não traga muito texto para eles. Mas nessa mesma aula eu tinha lá preparado uma folha, eu contei uma história e tinha uma folha lá para colorir, para desenhar. E aí eu pensei, bom, vamos tentar essa folha. Tudo isso durante a aula. Eu contei a história, depois peguei essa folha que tinha um desenho da história e entreguei para as crianças. Eles puxaram de dentro das mochilas estojos assim gigantes, Cada um puxou vários estojos lá, porque cheio de materiais, cheio de lápis de cor, de canetinha, e eles começaram a pintar. E aquele momento ali da aula foi um momento muito bom para eles. Eu vi que era uma turma, isso é uma característica daquela turma ali, tá? Não quer dizer que isso vá funcionar em todas as turmas. Mas nessa turma ali funcionou muito bem. Eles pegaram, começaram a pintar, eles pintaram assim lindamente, fizeram desenhos incríveis ali. Então, para aquela turma, atividades de desenho, de colorir, de fazer alguma coisa, funciona muito bem. Uma atividade talvez escrita, uma leitura mais complexa, não ia funcionar tão bem. Só que eu percebi isso dentro da aula. Então é importante nessa preparação de materiais você pensar em várias atividades. E aí você aplica uma atividade para as crianças. Se você durante a aula ali, durante o tempo que eles estão fazendo a atividade, você percebeu que não está fluindo, não está indo bem, é o momento de passar para uma próxima atividade. Tá? Então às vezes a leitura não funcionou, eu vou para um desenho. O desenho não funcionou, eu vou para um teatro. Eu preciso ter várias opções do meu planejamento, na minha escolha de materiais, eu tenho que ter várias opções, porque isso pode me ajudar numa lição, numa aplicação ali que não deu tão certo. Eu dei uma atividade, eles não fluiu tão bem, eu preciso ter um recurso para poder atender a isso. E aí isso eu vou ver no meu planejamento, nessa preparação dos materiais. Então eu vou conseguir pensar bem. Por isso que a gente fala que é importante o professor ter um tempo de planejamento. Aqui, nós normalmente temos uma semana, a gente pega o material e aí tem uma semana para preparar a lição para poder levar no próximo final de semana. Esse tempo de uma semana, ele precisa ser o tempo onde eu vou começar desde o primeiro dia a estudar a minha lição. E aí, estudando ela, eu vou conseguir determinar que materiais eu posso usar, o que vai ser necessário para mim durante essa aula. Tá? Então, quanto mais tempo de preparação, eu preciso usar bem esse tempo para poder pensar, para poder ter ideias. E aí, de repente, eu posso criar. Tem tal coisa, eu posso usar isso. Encontrei um desenho assim, posso usar ele. Encontrei uma atividade sobre isso, posso usar. Descobri uma música sobre isso, posso usar também. Só que eu preciso de tempo, tá? Então, essa preparação de materiais unida ao tempo bem aproveitado vai me garantir ótimas atividades para minha aula. O passo 3 aqui do livro é estude a lição e prepare as atividades. Então, o professor ele vai estar estudando, ele vai estar buscando. Eu sempre recomendo olhar bíblias de estudo, olhar dicionários bíblicos, pesquisar as palavras, analisar tudo que o texto diz, tudo aquilo ali que o Senhor está falando com a gente. E aí eu preciso preparar as atividades dentro disso que eu estou me preparando. Tá? Então, um exemplo aqui. Eu vou dar uma lição lá sobre a parábola dos talentos. Eu vou aplicar uma atividade na minha aula que tem que ter relação com a parábola dos talentos. Se eu vou cantar uma música, tem que ter relação com a história. E o versículo também tem que ter relação. Porque é como se fosse camadas de tinta. Eu estou pintando lá um banco de madeira. E aí, quanto mais camadas de tinta eu colocar, melhor vai ficar a tinta sobre ele. A fixação dessa tinta. Então, tudo tem que conversar na minha aula. O meu planejamento, as coisas têm que estar todas elas umas ligadas às outras. Ela tem que estar numa ordem, tá? Então, estudar a lição, preparar as atividades, tudo isso com o tempo, usando o tempo adequadamente, vai me ajudar a ter uma aula bem qualificada.
O passo 4 aqui da dica é treine a apresentação da lição. E aqui pode ser um grande problema que alguns professores têm. Eu preciso treinar a minha apresentação. Por quê? Porque a minha apresentação ela vai ter um tempo determinado para que ela aconteça, eu tenho que pensar nas atividades, no tempo para fazer elas. Às vezes uma atividade que eu acho que pode ser rápida, as crianças demoram para fazer. E uma que eu acho que vai ser demorada, eles podem fazer rápido. E tudo isso tem que estar dentro do meu planejamento. Eu tenho que ter vários planos B, plano C, plano D, para poder me ajudar nisso, tá? Então aqui na nossa congregação, o tempo de aula das crianças é o tempo da ministração do culto, que é um tempo que é variável, porque cada pregador vai ter o seu tempo lá para apresentar a sua palavra, né? Ele vai usar o tempo de uma forma diferente. E o professor não sabe o tempo lá que o pregador tem. Então eu preciso me preparar para poder fazer isso, para poder usar da maneira adequada, tá? Então eu treinar a minha apresentação me ajuda nisso. Então imagina que a sua história, você calculou aí, vou contar a minha história em, sei lá, 30 minutos. 30 minutos é para contar a história e o restante do tempo eu calculo as atividades. Então eu tenho uma atividade que é de 10 minutos, eu tenho lá uma oração que é de 2 minutos, tudo isso eu posso constar no meu planejamento. Tá? Então na minha preparação eu preciso adaptar isso. E a minha aula ela precisa ser assim tão controlada por mim que se o tempo mudar eu consigo usar essa mudança de tempo da minha aula. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui nosso. Normalmente o tempo que a gente tem de ministração é de 50 minutos a 1 hora. Normalmente fica dentro desse tempo. Eu um dia fui numa reunião, eu ia dar aula naquele dia, e no dia anterior, o pregador que pregou no dia anterior era o mesmo que ia pregar nesse dia que eu ia dar aula. E ele ia pregar a mesma palavra. Quando eu cheguei para dar aula, uma das pessoas que estava ali, um dos outros professores, ele tinha vindo no dia anterior, ele assistiu o pregador e ele sabia que a pregação tinha sido rápida. Ele viu, né, ele mais ou menos calculou, ela tinha durado mais ou menos meia hora. E aí esse professor que viu o pregador, ele me falou, ontem esse pregador esteve aqui e ele pregou por meia hora. Então a gente tem que cuidar para a aula, nossa aula, não passar desse tempo, porque provavelmente ele vai usar meia hora de novo. E aí com essa informação eu fui para a sala e aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer. Tá? Eu estava contando uma história sobre Paulo, as viagens missionárias de Paulo, e aí eu tinha bolado algumas atividades assim para fazer com eles, só que agora eu tinha essa informação do tempo. E aí eu precisei adaptar algumas coisas. Então eu peguei e na minha aula eu peguei meu celular, coloquei um cronômetro. Quando as crianças entraram na sala, eu liguei o cronômetro e coloquei ele no chão da sala, assim, no meio da sala. Lá a gente sentou em roda, né, sentou fazendo um círculo, então eu coloquei o celular no chão, bem no meio deles. E aí eu comecei a aula falando assim, crianças, nós não temos muito tempo. Aí deu aquele silêncio, assim, né? E aí eu fui falando para eles, olha, eu contava alguma coisa da história e eu falava, nós não temos muito tempo. E às vezes eles queriam fazer uma pergunta, eu falava, espera, nós não temos muito tempo. E aí eu fui criando aquela tensão ali do tempo sobre eles. E aí eu usei o tempo ali para contar a história de Paulo, para falar sobre perseguição e para falar sobre viagem missionária. E aí eles iam me perguntando, né, professor, por que não tem tanto tempo e tal? Aí chegou um momento que eu falei para eles, porque nós vamos sair daqui e nós vamos até a Sibéria, tá? E aí eu já tinha, antes, assim, eu já tinha preparado uma coisa. A gente tinha uma sala que estava vazia, isso tudo quando eu cheguei no local, eu preparei, recebi informação do tempo e comecei a preparar algumas coisas. Então eu peguei uma sala que estava vazia, nessa sala eu liguei o ar-condicionado no mínimo que ele podia e coloquei uma placa, escrevi à mão, assim, né, num papel, Sibéria, e colei lá na frente da sala, né? E fui para minha e me organizei. E aí eu falei para as crianças, olha, nós não temos muito tempo porque nós vamos sair daqui. Nós vamos ir evangelizar em outro país, nós vamos para a Sibéria, né? Nós vamos para a Rússia para evangelizar na Sibéria. E aí combinei com as pessoas da recepção para que quando a gente saísse da sala, eu ia sair assim com as crianças meio que abaixados, assim, como se a gente estivesse fugindo. E aí as pessoas da recepção, eles iam mostrar pra gente um lugar assim e chamar a gente, vem por aqui, vem por aqui. Aí a gente ia passar num canto lá. Aí combinei com outra pessoa, né, outra pessoa que estava ali para que ele perguntasse, vocês são cristãos? E aí a gente entrava nessa sala, que
estava preparada lá, se escondia, ficava lá dentro, e eu terminava a aula dentro dessa outra sala, tá? Como eu tinha então essa informação do tempo, eu comecei a apressar eles para ir rápido. Em 20 minutos eu contei a minha história. E aí quando deu 20 minutos eu falei para eles, olha, temos que sair daqui, peguem as suas coisas e vamos. Aí eles pegaram as coisas, a gente foi nessa sensação, sabe, de ser perseguido, de estar indo para outro lugar. Aí fomos até a outra sala, lá dentro da outra sala a gente sentou no chão, eu tinha colocado umas mesas, assim, a gente ficou como se estivesse escondido. E combinei com outra pessoa que de tempo em tempo ele entrava na nossa sala com bolinha de papel, e aí ele gritava assim, saiam daqui cristãos, e começava a jogar as bolinhas de papel na gente. E aí terminei ali, em 27 minutos terminou o culto, e aí os pais vieram buscar as crianças. Então olha só, treine a apresentação da lição. É muito importante a gente ter um domínio da lição, para que daí no momento que eu vou contar a história, eu consigo contar uma história que eu consigo mexer no tempo dela. Se demorar o culto, eu consigo estender e contar mais detalhes. Mas se o tempo for curto, eu consigo daí reduzir e contar aquilo que é importante, tá? Então treinar uma apresentação é muito importante. Fazer isso aqui, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui. É uma forma de treinar o contar a história. Né? Pega aí seu celular, bota ele para gravar e conta a história. E aí você vai contando, vai usando esses dias de preparação que você tem para esse treinamento. Ah, não quer gravar o vídeo, de repente grava o áudio, você falando, tá? Para ver quanto tempo leva. Às vezes a gente acha que o nosso planejamento pode levar muito tempo e ele acaba rápido. Se acaba rápido. Imagina se acaba o nosso conteúdo e ainda não acabou a pregação lá do culto. E os pais ainda vão demorar um tempo até buscarem as crianças. O que eu faço? Então esse treinar minha apresentação vai me ajudar nisso, tá? Quanto mais treinamento eu fizer, quanto mais estratégias eu tiver, melhor vai ser para a minha aula e para os meus alunos. E aqui, ó, no nosso livro, nós temos um quadro que tem todas as lições e tem algumas categorias divididas aqui. Então se o professor quer ver um panorama do trabalho todo, ele pode olhar aqui. Então tem, né, lição 1, 2, 3, até a lição 6, aí tem um nome de cada lição e tem a base bíblica aqui, tá? O professor vai estudar, ele vai olhar, pode olhar por aqui. Aqui tem também o versículo-chave de cada lição, tá? Tá escrito aqui o versículo para decorar de cada lição. Aí tem o ensino principal. Então, por exemplo, a primeira lição, que é a nossa de hoje, o ensino principal dela é: Deus dirige e dá vitória aos que confiam nele. Tá? Esse é o objetivo aqui, que é o principal da minha história, tá? Deus dirige e dá vitória aos que confiam nele. Depois, ênfase para a criança não salva. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Tá? Então, o objetivo para essa criança. ênfase para a criança que já é salva. Confie em Deus para ter vitória sobre o medo. Viram? A mesma lição, ela tem duas aplicações para crianças diferentes. Declaração do ensino. Confie em Deus para ter vitória. Tá? Eu posso até usar isso aqui como uma frase durante a minha aula. Estou contando a minha história e aí eu digo para as crianças, olha, confie em Deus para que vocês tenham a vitória. Tá? Pode ser uma frase que eu posso usar ali. Aí tem o versículo para decorar, vai ter um para cada lição, e esse versículo tem relação com a história, tá? Lembrem disso. Atividade evangelística. E aí ele tem aqui, nas atividades, tem algumas sugestões. Nessa primeira aula tem uma sugestão de música, tem uma outra aula aqui que tem um ingresso, né? Seria um convite. Tem brincadeira aqui para revisão, tem atividade para crescimento, tá? Aqui ele sugere fazer um debate, né? Vitória sobre o medo. E missões, aí tem alguns cânticos, tem algumas atividades aqui missionárias. E aqui nessa parte do livro, ó, tem plano de aula para pré-escolares. Então aqui tem um panorama geral da minha lição, né? Então tem um ensino aqui. E aqui tem uma sugestão do tempo. Aqui, nessa sugestão, eles calcularam como se a aula fosse durar 1 hora. E aí eles fizeram uma divisão do tempo. Então, por exemplo, né, a abertura, 3 minutos para fazer a abertura. Música, 2 minutos. Oração, 1 minuto. Atividade evangelística, 10 minutos. Tudo aqui são sugestões, tá? Você não precisa seguir tudo isso na sua aula. Você pode ter um planejamento diferente, uma subdivisão diferente, você que organiza a sua aula.
Mas aqui é legal a gente entender a ideia do tempo para cada coisa. É importante que eu calcule o tempo para cada coisa, tá? E aí esse tempo, não quer dizer também que eu vá seguir na risca esse tempo, mas ele me ajuda a ter uma noção e a aproveitar bem. A gente já teve algumas situações que o culto acabou, deu 50 minutos lá de culto, o culto acabou, e o professor da sala não terminou de dar a lição. E aí, para nós, no nosso caso aqui, atrapalha um pouco, porque a gente trabalha com lições sequenciais. Então, por exemplo, esse livro aqui tem 6 lições. A nossa ideia é, cada semana, fazer uma dessas lições. Então, em 6 semanas, eu termino todos eles. Mas, e aí a gente faz assim, os professores colocam o nome na escala, às vezes é um professor numa, né, daí ele é substituído na outra, e assim vai. Imagina se o professor da lição 3 não terminou de passar a lição por completo. E o professor da lição 4 já está se preparando, já está com o seu material lá, preparando para dar a lição 4. E aí eu não terminei a 3. Então isso acaba atrapalhando um pouco o andamento. Às vezes acontece de que tem que dar de novo a lição 3 para completar. E aí por quê? Se a gente for olhar a aula, às vezes o professor pode ter se atrapalhado ali no uso do tempo. Claro que pode acontecer, o Espírito Santo pode conduzir para outra situação, né? Pode ser que tenha um mover diferente que, né, assim, mude o planejamento. Pode acontecer, isso acontece porque nós dependemos do Espírito. Mas não pode acontecer por mau planejamento. Né? Um professor que ficou conversando, que não cuidou bem do tempo, ou que prolongou muito as atividades, ele pode perder de passar o essencial da lição. Tá? Então, aprender a usar bem o tempo, aprender a dividir a sua lição ali por minutos, né? Conseguir dividir bem o tempo, vai ajudar a qualificar a sua lição, ok? Imagina agora, pensa assim, né? Aqui eu estou falando de salinha de aula, né? Da aula das crianças. Mas imagina se você é um palestrante e você não sabe usar bem o seu tempo. Ou você é um pregador ali da palavra e não consegue usar bem o tempo que você recebeu. Você fica muito tempo ali divagando. Isso vai perder força no conteúdo que você está transmitindo. E assim é na aula com as crianças. Eu preciso ir para a aula com um planejamento. Tá? Eu preciso estar preparado e bem preparado. E o tempo ele vai contar a meu favor e não contra mim. O tempo é meu aliado e não um adversário. Tá? Então planejar bem o tempo, planejar bem as atividades vai me ajudar nisso. Nesse livro nós também temos orientações para aconselhamento. Então aqui eles colocaram algumas dicas para quando a criança sinaliza que ela quer ouvir mais. Imagina aqui que você está evangelizando em algum lugar. A criança quer conhecer mais, a criança quer ouvir mais de Jesus. Aqui tem algumas ideias, algumas dicas para esse planejamento, para que ocorra esse aconselhamento, tá? Então ali, né, eu vou só citar alguns pontos, né? Então mostre que a criança tem uma necessidade, ela precisa de salvação. Mostre o caminho da salvação, leve a criança a receber o presente da salvação. Ajude a criança a ter certeza da sua salvação. Estão vendo? Então, várias dicas para você poder aconselhar essa criança, para que ela não saia dali sem saber o que fazer. Tá? Então, você está ajudando ela nisso. E aqui, aí continua, né? O primeiro, então, é como conduzir uma criança a Cristo, e o segundo é como levar uma criança à consagração. Aí, como que ela vai dedicar a vida dela a Jesus. Tá bom? Uma outra parte do livro é essa aqui, ó, são as atividades. Aqui nós temos 6 atividades, tá? Que são as atividades para você usar uma em cada aula. Então tem uma sugestão aqui de uma para cada aula, tá? Uma aplicação da lição que você está vendo. Sobre a atividade, tá? Você pode usar a que está no livro, mas também você é livre para construir a sua atividade. Então, por exemplo, aqui nós usamos o Canva. Eu vi que no Canva tem ali uma parte do Canva que você pode criar uma palavra cruzada nele. Você coloca as palavras que você quer, ele coloca as letras e aí ele monta uma palavra cruzada para você usar numa aula. Então tem várias opções que você pode criar. Às vezes um desenho você pode, né, criar, ou pode criar algum jogo, alguma forma de aplicar e criar a sua própria lição para a sua aula. E aqui nós chegamos nele, tá? Que é o planejamento da sua aula. Então, para cada lição vai ter aqui um planejamento, tá?
Então ele tem o título da lição. Aqui sobre o título uma dica, tá? Eu normalmente gosto de criar um título para a história que eu estou fazendo. Então às vezes eu leio o texto bíblico, dou uma olhada e aí eu altero o texto, às vezes o título que veio aqui no livro. Você só pode alterar o título se no planejamento da sua equipe vocês não usarem os títulos. Tá? Então imagina assim, ó, vamos supor que vocês usam os títulos, vocês vão falar para as crianças, ó, nós vamos trabalhar o livro que é o Reinado de Davi, e nós vamos trabalhar hoje a primeira lição que é da derrota para a vitória. Se você fala para as crianças e para os seus professores quais são os títulos, e vocês usam, né, os títulos como referência para vocês, aí você mantém o que está no livro. Se o título para vocês não é passado num planejamento, vocês não usam o título como orientação do planejamento, vocês só usam a história, né? Ah, que história você contou? Ah, eu contei quando Davi fez tal coisa. Daí você pode mudar o título, tá? E por que eu falo de mudar o título? Porque às vezes o título que vem no livro é um título que ele atrapalha. Então, por exemplo, Davi e Golias. Imagina que essa é a história que você vai contar. E o título que está aqui é Davi mata Golias. Se eu chegar na aula para as crianças e falar, hoje eu vou contar a história que Davi matou Golias, eu já entreguei a história, eu já dei o spoiler ali do que vai acontecer. É diferente se eu mudar o título de acordo com o que aconteceu. Por exemplo, se eu falar a palavra gigante, vai ser fácil deles descobrirem. Se eu falar a palavra funda, vai ser fácil deles descobrirem. Davi e Golias, nem pensar. Mas eu posso pensar outras coisas que aí me ajudem. Então, uma vez eu fui falar aqui sobre Davi e Golias, eu falei sobre as 5 pedras, tá? Então, por quê? Porque Davi pega lá no rio 5 pedras para depois poder usar na funda dele. Então, eu usei um título diferente para poder não entregar de cara o que era, tá bom? E aí aqui, então, nesse resumo, vai ter, né, o meu texto. Aqui no caso, nesse daqui, é uma parte do Saul ainda é rei, e aí Saul vai consultar aquela médium, aquela feiticeira de Endor, tá? É essa história que acontece aqui. E aí aqui no planejamento tem o programa de aula, né, que é aquela divisão ali pelo tempo. Aqui eles fizeram 2 divisões, se a sua aula for de 60 minutos ou se for de 75 minutos, tá? Eles dividiram aqui e aí tem um tempo para cada atividade, uma sugestão, tá? E aí tem, na parte da lição, tem introdução, que é o início da história, o andamento, que daí vem a sua história em si, o clímax, que é o ponto alto da história que precisa ser resolvido, e a conclusão, tá? Então o professor vai pegar o seu livro e vai começar a ler o planejamento, ele vai ler aqui sobre as figuras. Esse livro aqui tem as figuras, e aí está escrito aqui, por exemplo, cartaz 1.1, né, que é o cartaz da lição 1, o primeiro cartaz. E aí vai contando aqui o que você precisa falar durante a sua aula, durante a sua apresentação. Eu sempre recomendo que você tenha, junto com você no seu planejamento, um caderno. Aqui eu li a lição e aí eu fiz o meu esboço, tá? Coloquei os pontos aqui importantes. Na hora de dar a aula, eu não vou usar esse livro para ler, nem o meu caderno, tá? Todos eles são apoios. Então, esse livro aqui eu já li em casa, já me preparei antes, já decorei, memorizei a história, e o meu caderno eu tenho apontamentos. Eu posso deixar o meu caderno em cima da minha mesa, no dia da aula, e olhar algum ponto, tá? Mas eu vou olhar um ponto breve, e aí esse ponto ele vai me ajudar a lembrar aquilo que eu já me preparei, tá? Eu não vou pegar o meu caderno e começar a ler, ok? Então a aula ela já precisa estar interiorizada em mim, né? Na minha mente, no meu coração. O Senhor já precisa ter falado comigo através dessa lição, e aí eu estou transmitindo vida para as crianças, tá? Eu não vou transmitir um conhecimento, mas eu vou transmitir para eles uma experiência viva, uma experiência de vida. Bom, então aqui nessa história, né, tem todo esse desenvolvimento que você vai lendo, todos os cartazes. Aí no clímax, aqui para você ter uma ideia dessa primeira história. Quando olharam para Deus para ter vitória, Davi e seus homens derrotaram o inimigo e resgataram suas famílias. Tá? Aqui vai ser o ponto alto da nossa história.
E a conclusão é o último cartaz, que vai falar assim: as famílias voltaram juntas para Ziclag com muita alegria. A Bíblia diz que o exército de Davi recuperou tudo, cada pessoa e cada item que os amalequitas haviam roubado. Davi aprendeu como é importante olhar para Deus para ter vitória sobre os problemas, em vez de tentar lidar com as coisas de sua própria maneira. Tá? Então tem aqui uma série de coisas e depois tem até perguntas para revisão. Tem 10 perguntas. Quando você termina a aula, sobrou um tempo, você pode usar essas 10 perguntas para as crianças poderem lembrar, né, para você poder ver o que eles lembram da história que você acabou de contar. Vou ler só a primeira aqui, tá? Para onde Davi foi por causa do seu medo de Saul? E aí aqui já tem a resposta. Davi foi para a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Ok? Então aqui tem, né, a pergunta e a resposta para você poder fazer essa revisão com eles. Nesse livro aqui tem uma atividade que aqui sobre ler a palavra de Deus. Eles fizeram assim, tá? É uma sugestão de atividade onde você vai usar gestos para poder falar com as crianças e poder ensinar um princípio aqui para eles. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo assim, imagina que você vai falar, aqui não é Libras, mas através de gestos você vai transmitir uma ideia para eles. E é isso aqui você pode fazer em cada aula, são 6 aulas, em cada uma delas você conta um pouquinho dessa lição aqui, você ensina eles, tá? Então, por exemplo, aqui tem, né, gestos para explicar nós não podemos viver. Então aqui ele dá a ideia de você fazer assim com a mão, ó. Nós não podemos viver apenas de pão. Aí é como se você estivesse passando manteiga no pão. Mas de toda palavra. E aí isso procede da boca de Deus. Então aqui tem essa sugestão de gestos que você vai decorar também essa sugestão para poder aplicar e passar para os seus alunos na aula, tá? Então são várias sugestões aqui que você pode utilizar aí com seus alunos. Bom, já falei demais, né? Mas você deve estar pensando assim, querendo ver as figuras. Então aqui estão as figuras, ó, tá? E aí, ao contar a história para os seus alunos, você vai usar somente essa parte, tá? Somente a parte das figuras. A parte do planejamento, da leitura, você não mostra para eles, não utiliza na aula. Então imagina aqui que eu vou contar para vocês, e aí você vai falar que Davi, ele se refugiou com o rei dos filisteus, tá? Ele estava fugindo de Saul, e aí ele foi se refugiar com um dos principais inimigos dos judeus. E aí, enquanto você conta a história, você vai, né, passar tipo a próxima aqui, ó. Eu vou passar assim, tá? Sem mostrar o que ainda eu não contei. E aí eu conto, né, e vou mostrando. Aqui nós temos o rei Saul. O rei Saul está com seu exército, ó. Só que o rei Saul, ele está preocupado, não é? Olha só, olha o rosto dele. Com o que será que Saul está preocupado? E aí você pode deixar as crianças falarem, né, darem sugestões. Quando você conta a história, cuida também aonde você pega aqui no livro, tá? Sempre é ideal pegar assim, ó, pelas pontas, tá? Para poder mostrar bem. Se você pegar errado, talvez atrapalhe, né? Você pode tapar alguma coisa ali que é importante. Ou você pode fazer até uma brincadeira, ó. Saul tá com o rosto assim, né? Você pode pegar aqui assim, ó. O Saul pensando, né? E agora, o que eu faço? Né? Você pode usar a sua mão para isso também. O Saul, ele ia para uma batalha contra os filisteus, só que ele não sabia se iria vencer. O profeta Samuel já tinha morrido. E o Saul ficou pensando, e agora o que eu faço? Né? O que eu posso fazer? Como é que eu vou consultar a Deus? Deus não está querendo mais falar comigo. E aí Saul teve uma ideia. Ele resolveu consultar uma feiticeira. E aí você pode perguntar para as crianças, né? Vocês sabem o que é uma feiticeira? Se as crianças forem grandes, ok, né? Você pode conversar algumas coisas com elas, mas você precisa sempre cuidar a idade das crianças, o que você vai falar, tá? Se são crianças muito pequenas, você pode dizer assim, ó, Saul resolveu consultar uma mulher que não era de Jesus, tá? Uma mulher que não seguia os conselhos de Jesus, os conselhos de Deus. E aí você vai mostrar essa mulher, tá? O Saul, ele se disfarçou, ele foi com mais 2 ajudantes dele lá até um lugar onde ele sabia que tinha uma mulher que consultava os mortos. Será que a gente pode consultar os mortos?
E aí você pode pegar um texto na Bíblia lá que fala que a gente não deve consultar os mortos. E aí mostra para as crianças que isso aqui está errado, tá? Ele tá consultando essa mulher para que ela mande o Samuel, que já morreu, aparecer ali para poder falar com ele, tá? E aí você diz que Deus abomina esse tipo de prática, Deus não quer que a gente faça isso. E aí você vai passar para o próximo da história. Ó. Aqui. Então, enquanto Saul está lá consultando aquela mulher, pedindo para que ela fale com os mortos, o Davi está conversando aqui com o rei dos filisteus. E o rei dos filisteus, ele gosta muito de Davi, porque Davi tem ajudado ele. Ele tem achado em Davi assim, graça, né? Só que os outros príncipes dos filisteus estão desconfiados. Eles acham que Davi vai traí-los no momento da batalha. E aí eles mandam que o rei mande embora Davi. Tá? Ele manda Davi para outro lugar, porque eles vão para uma batalha contra Israel e não querem Davi junto. Eles estão com medo da traição de Davi. Tá? E aí Davi é mandado embora, ele volta com seus soldados, e quando ele volta, ele encontra as cidades, lá a cidade onde ele deveria encontrar sua família e a família dos seus soldados. Essa cidade foi queimada, destruída, e todas as pessoas e coisas foram levadas como despojo. Até as 2 esposas de Davi foram levadas juntas aqui, e alguns filhos dele, tá? E aí você vai contando, mostrando esses detalhes. Esse livro tem umas figuras bem bonitas, ó, umas gravuras bem legais. E aí você vai contando, tá? Explicando para eles. Ah, e uma coisa que eu não falei. Aqui embaixo tem o número da figura. Então, por exemplo, essa aqui é a figura 1, 5. Ela é da lição 1, é a 5ª figura, tá? Então você tem que cuidar disso também. E aí depois acontece isso aqui, ó. O Davi, ele decide consultar a Deus sobre o que fazer depois que a família dele foi levada embora. E aí ele consulta, ele pede para que eles tragam para ele uma estola sacerdotal, e ele pergunta para Deus: Senhor, eu devo perseguir esses homens que levaram as nossas coisas e para resgatar a nossa família? E aí o Senhor diz que sim, que ele deve perseguir e que ele vai ter êxito nessa perseguição. Ele vai conseguir trazer de volta tudo que ele perdeu. E realmente é o que ele faz. Ele vai até lá, ele derrota seus inimigos e ele não perdeu nada. A Bíblia fala que tudo que eles tinham tomado deles, eles conseguem recuperar. Inclusive seus filhos, suas esposas. E aí eles podem voltar para casa com tudo aquilo ali que eles encontraram lá, que eles recuperaram de volta. Tá? Bom, e quando termina a lição, ó, daí tem o versículo para decorar. Tá? O dessa aqui é esse de 2 Timóteo 1,7, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá? Então aqui você contou toda a história e tem até um visual do versículo. Algumas vezes, na aula, a gente pode começar com o versículo. Aí você começa mostrando esse versículo primeiro e depois você conta a história. Tá? Tudo isso é livre dentro do seu planejamento. Você vai ver em que momento é melhor. O versículo, às vezes você pode usar o versículo no início, pode usar esse versículo no meio da história, enquanto você está contando, e depois que você terminou, você pode usar ele de novo também. Tá? Então aqui são várias dicas aí de como utilizar e como fazer a sua aula, o seu planejamento. Bom, falei demais, falei muitas coisas, são muitos detalhes, mas eu espero que tenha ajudado vocês aí a conhecerem um pouquinho mais desse livro aqui. Não se esqueça que o objetivo desse canal é tornar você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.